Essa é uma história 100% verdadeira e real, um exemplo de vida e superação. Agradeço a Deus e os meus amigos pela oportunidade de poder ver editado essa biografia sobre mim. Esta é a história de Teresa Chimizo, marca de uma vida. Prefácio. Resolvi escrever esse livro depois de uma longa conversa com um amigo, que finalmente me inspirou a escrevê-lo, pois estávamos conversando sobre minhas experiências na infância. Ele me deu a grande ideia de fazer uma biografia, dizendo que minha história poderia ser um exemplo para algumas pessoas. Poderia também ser uma inspiração para mostrar que nada justifica um erro, já que tive todos os motivos para ser uma má pessoa e seguir o caminho errado. No entanto, com minha determinação, segui o caminho certo da vida. Enfrentei grandes dificuldades e suportei muito sofrimento. Porém, soube como superar tudo, contando apenas com minha determinação, sem me deixar abater pelos maus tratos aos quais fui submetida. Aprendi que as oportunidades surgem quando nós procuramos com determinação e honestidade. Sim, honestidade. Pois, como já havia dito, estive diante de todas as oportunidades para ter sido alguém que poderia ter seguido pelos caminhos errados, como, por exemplo, a prostituição e o uso de drogas. Em vez disso, fui sábia em minhas escolhas, dignas de passagem. Escolhi o caminho do bem, usando minha sabedoria. Inteligente e grande observadora da vida, eis que tirei das ruas os melhores ensinamentos que se misturavam ao lixo, cobertos de ilusões que assolam o nosso dia a dia. Mesmo passando frio e fome pelas ruas de São Paulo, nunca, em nenhum momento, descambei pelos caminhos da perversão ou caí na prática de roubos para sobreviver. Capítulo 1. Início de um sofrimento. Brasil. Me chamo Teresa Chimizo e hoje vivo no Japão. Para chegar até este país, passei por situações e conflitos deveras difíceis. Passei fome, frio, morei nas ruas dormindo ao relento, mas Deus ouviu minhas preces e atendeu os meus clamores. Tirou-me do Brasil e me trouxe para esta terra tão distante, onde encontrei minha paz e pude dar sentido à minha vida. Graças à minha determinação, não me perdi pelos tortuosos caminhos da vida. Todo mundo reconhece sua mãe, e ainda bebê sabem reconhecê-la. Comigo não foi bem assim. Eu já não me recordo mais de minha mãe. Apenas uma leve lembrança dela me vem à mente. Nasci na cidade de Votuporanga, no 6º mês de gestação da minha genitora, no dia 2 de dezembro de 1965. Tinha na família de minha mãe o cuidado que lhe era devido. Desde então, lutei para sobreviver neste mundo. Ainda pequena, fui levada por mãos desconhecidas para morar em outras casas e passei a vida de um lado para o outro, em casas que não pertenciam a nenhum parente. Eram casas de pessoas estranhas. Isso veio de alguma forma perturbar a minha existência nesse mundo. Perdi a conta de quantas casas eu morei e muitas eu nem lembro porque era muito pequena. Acho que Deus reservou algo de grande para que eu pudesse sobreviver e me tornar o que hoje sou. Pelo que me recordo, tinha na família de minha mãe o cuidado que lhe era devido. Bem, era o que se esperava. Até os 4 anos tive os mimos da minha mãe. As sopas de arroz com batata que ela fazia, a casa simples, mas bem provida, a cama quentinha e o abraço amigo. Havia uma senhora chamada Dona Ana, que de vez em outra cuidava e me dava banhos. Mas por quê? Qual o motivo? Eu me acostumei com aqueles cuidados meio bruto, sem me dar conta do que eles queriam dizer. Havia também uma vizinha que tomava conta de mim, enquanto minha mãe ia trabalhar ou ao mercado. Outra coisa que nunca saiu da minha mente, a delícia de ter os meus cabelos sendo penteados pela filha da vizinha. Lembro-me dela até hoje, uma moça bonita, de cabelos claros, mas o que mais me chamava a atenção era a sua simpatia. Lembro-me de que, pela manhã, minha mãe saía. A filha da vizinha me chamava
e se sentava em uma cadeira de frente para um espelho oval. Ela era mais velha que eu. Lembro-me da sensação ao pentear o meu cabelo. Ela passava a escova por dentro dos meus fios acobreados, percorrendo meus longos e lisos cabelos loiros. Então eu fechava os meus olhos e sentia o mundo envolvendo-me em um só momento. Contudo, minha mãe começou a ficar doente. Foi quando o gigante da vida me impôs o seu desafio. As recordações desses dias não vêm com toda a clareza que o amanhã pode ter. São lembranças pálidas, sem gosto, sem forma. Tudo o que retive dessa época me vem lembranças como manchas, imagens difusas, quase apagadas. No entanto, ao fundo me é possível ouvir sussurros misturados aos pesadelos, que eu ainda venho tendo e que me assombram desde quando eu ainda era criança. Sofri com pesadelos sem o menor sentido. Passei a ter esses pesadelos em que via imagens de casas e árvores, de lugares estranhos que cresciam de formas gigantescas. Isso me apavorava e eu acordava aos berros. Um dia, a vizinha da minha mãe, de quem eu gostava muito, chegou para mim e disse: "Diga adeus à sua mãe. Dê-lhe um beijo, pois essa será a última vez que você a verá." Eu, já no colo daquela senhora, abaixei-me até o corpo gelado de minha mãe, chegando perto de seu rosto face a face, de repente deixando cair uma lágrima no chão frio. Em um instante, tudo o que é ou foi um dia tornou-se feito neblina, quase apagando de minha mente. Desse dia em que me despedi de minha mãe morta, ainda me lembro muito bem, mas outras coisas, porém, já não me recordo. Apenas vêm imagens quase apagadas que eu não sei identificar de onde são nem reconhecer as pessoas. Eu não sabia, mas ali tinha iniciado a minha vida de sofrimentos. Foi Dona Ana quem sepultou minha mãe. Além de sepultá-la, também comprou o túmulo perpétuo para ela. Só bem mais tarde tomei conhecimento desse fato. Mas qual era o porquê de tudo isso? Pois Dona Ana não tinha nenhum parentesco com minha mãe. Eram apenas boas amigas, mas isso era o que ela dizia. Não que pudesse ser comprovado, mas com o passar dos anos, uma suspeita brotou aqui dentro. Após a morte de minha mãe, imediatamente fui morar com Dona Ana, mas quando soube que teria que morar com ela, me senti muito, mas muito mal, pois já não gostava muito dela. Imediatamente senti que minha vida nunca mais seria a mesma. Logo percebi que meus instintos estavam certos. Ainda na primeira noite, fui tratada como um animal, obrigada a dormir no chão frio, com um fino e velho cobertor. Foi ali que tive a certeza de que estava totalmente sozinha.